Bem, boa tarde. Depois da brilhante conferência a que acabámos de assistir, vamos passar agora a outras duas conferências. A primeira proferida pelo professor Ricardo Vasconcelos, que passo a apresentar. É professor associado de Literatura e Cultura Portuguesa e Brasileira da San Diego State University, na Califórnia, Estados Unidos da América, onde também leciona Língua Portuguesa. Ricardo Vasconcelos tem privilegiado o estudo dos sistemas culturais e literários portugueses e brasileiros dos séculos XIX, XX e XXI, dando especial atenção quer à relação da literatura portuguesa moderna e contemporânea com a construção da identidade nacional, quer às implicações existentes entre os modernismos lusófonos e as vanguardas internacionais. Os seus estudos e edições sobre literatura portuguesa encontram-se publicados em vários países, como é o caso dos Estados Unidos da América, do Reino Unido, o Brasil, a Colômbia e a Alemanha. E é atualmente Fulbright US Scholar, desenvolvendo na Faculdade de Letras da Universidade do Porto o projeto Beyond Junk, Redescriptions of Portuguese National Identity in a Time of Financial Crisis 2011-2015, onde estuda a resposta cultural e artística, literatura, música, cinema e street art à crise financeira e económica em Portugal nos anos 2011 e 2015. Ricardo Vasconcelos, com um trabalho já produzido sobre vários modernismos, convida-nos a conhecer um pouco mais a figura e a obra de Raul Leal, com a comunicação intitulada Raul Leal, o diálogo com Filipe Tommaso Marinetti, de um periférico do Orfeu e do futurismo. Convosco, o professor Ricardo Vasconcelos. Muito obrigado pela apresentação. Obrigado. Antes de mais, também queria agradecer a apresentação, agradecer a todos os que estão aqui presentes. Espero que possa realmente esta apresentação contribuir para os vossos interesses e agradecer também aos organizadores, quer institucionais, quer também na pessoa da professora Ana Salgueiro e o Dr. Filipe também, que tiveram realmente bastante trabalho a organizar o evento, que pronto, realmente se espera que seja uma boa interação cultural. Não é? Então, sem mais delongas, eu vou ler, tento não adormecer ninguém. Se por acaso virem que eu adormeci, peço só que recordem de mim, tá? Eu espero que não seja o caso, acho que não vai ser o caso. Então, eu vou falar de um duplo periférico, essa é um pouco a ideia, a imagem que eu quero trabalhar aqui hoje. Um duplo periférico, no sentido de ser periférico em relação ao futurismo e periférico também até em relação ao próprio Orfeu, na perspectiva dos estudos literários de hoje, que normalmente consideram Raul Leal como não sendo um dos autores mais importantes deste movimento, porém a redescoberta do seu espólio parece-me que permite perceber que não é exatamente assim, que há muito mais que se dedica em relação a esta figura e eu vou trazer apenas algumas linhas de leitura. Há de haver alguns momentos escandalosos hoje, mas Raul Leal assim o justifica e se não houver, então eu fico bastante desiludido, não é? Então, vamos começar pelo início. Eu vou repetir algumas ideias que apresentei em alguns outros lugares, mas também apresentar material novo, obviamente, mas um pouco porque muitas vezes quando eu apresento sobre Raul Leal, a primeira pergunta que me fazem é: mas porquê Raul Leal? E afinal, o que ele realmente fazia? Além do escândalo do livro Sodoma Divinizada. Então vou tentar enquadrá-lo primeiro e depois dar um pouco mais de detalhes sobre o tema de hoje especificamente. Uma figura usualmente vista como mais periférica no modernismo português, Raul Leal, nascido em 1886 e mais tarde acaba por morrer em 1964, integrou o círculo literário que editou as revistas pioneiras de Orfeu em 1915 e Portugal Futurista em 17. Ao lado de Fernando Pessoa, Mário de Sá Carneiro, Guilherme de Santa Rita, conhecido como Santa Rita Pintor, e José de Almada Negreiros. O escritor morreria apenas em 1964, já com 77 anos de idade, e por conseguinte sobreviveria por várias décadas à maioria dos escritores e artistas, seus companheiros dessas publicações. Lembre-se que Raul Leal era apenas alguns anos mais velho que os seus correligionários, mas que essa diferença, de algum modo, contribuía para ser tratado por alguns deles com um misto de distância e até alguma deferência. Exemplo dessa diferença poderia ser, ou talvez uma diferença que sugere mais do que tudo respeito e distância,
certamente menor familiaridade, é visível na forma como Mário de Sá Carneiro se referia a Raul Leal, apenas 4 anos mais velho, mas já formado em Direito em Coimbra, como o Dr. Leal. Este tratamento contrastava, por exemplo, com a forma como Sá Carneiro se referia a Almada Negreiros, apenas 2 anos mais novo do que ele próprio, como o rapazinho. Independentemente de Sá Carneiro considerar Almada Negreiros como um autor de grande talento e estimar as obras e a promessa das obras que aí viriam, apreciar Almada Negreiros muito além daquilo que sentia por Leal. Ao longo da sua vida, Leal evocou frequentemente a correspondência que manteve com o líder do futurismo internacional, Filippo Tommaso Marinetti, a ponto de a história ganhar um estatuto algo lendário, ou possivelmente mítico, já que, à medida que Leal se ia tornando uma figura cada vez mais marginal no meio literário português, a veracidade das suas declarações foi sendo repetidamente questionada, talvez até pela aura de mitómano que lhe foi transferida, um pouco pela sua coabitação, na polémica de que havíamos falar há pouco, com António Boto, que ficou realmente conhecido historicamente como sendo uma personagem particularmente mitómana. E, portanto, Leal vinculou-se a ele indelevelmente, como referirei adiante. Assim, em consideração ao formato da sessão, eu irei falar um pouco destes temas. A posição de Leal no modernismo português e a sua luta pela liberdade sexual, Raul Leal e a ditadura de Salazar, a correspondência de Leal com Marinetti, 4 documentos que elucidam a relação entre Leal e Marinetti e a visão de Leal sobre o caráter nacional, a identidade nacional portuguesa, se assim entender. Isto é particularmente importante neste contexto em que se fala de 1922 como o ano em que se assinalam várias efemérides de modernismo internacional, desde a publicação de Ulysses de James Joyce, também de Virginia Woolf, diferentes publicações, e de facto esta correspondência entre Leal e Marinetti é feita essencialmente entre 21 e 23. E ao mesmo tempo, como já percebemos na apresentação anterior, este é o período em que Leal está realmente no centro das rupturas mais intensas, seja o tal comício dos novos com a Sociedade Nacional de Belas Artes, seja a polémica da literatura de Sodoma, de que já falou Jerónimo. Então, referindo-me em particular à questão da liberdade sexual, nos 49 anos que decorreram entre o primeiro número de Orfeu, em 1915, e a morte de Leal, em 64, Portugal assistiu a vários momentos de grande turbulência e mudança, como o fim da Primeira República, em 1926, a instalação do Estado Novo Português, em 33, a ditadura de António Oliveira Salazar, de 32 a 69, continuada por Marcelo Caetano até 74, e mesmo o início das guerras de independência nas antigas colónias portuguesas em África. Leal testemunhou estes eventos ao mesmo tempo em que carregava consigo as cicatrizes dos golpes profundos que herdou do período do modernismo. Com efeito, Leal ficou na história literária portuguesa como uma figura conhecida pela sua absoluta irrelevância, muitas vezes é percebida assim, mas ao mesmo tempo também por a sua absoluta irreverência e também alguma aparente irrelevância literária. A primeira muitas vezes percebida como loucura e a segunda provocada em parte precisamente por essa heterodoxia. Entre 1915 e 17, Leal sofreu a mesma rejeição pública de todos os participantes de Orfeu e Portugal Futurista. Os principais jornais da época consideravam os escritores que nelas participaram nestas revistas como loucos, paranoicos, são vários os tropos, não é caso literatura de manicômio, é um caso de alienistas ou psiquiatras. E de facto o foco não era Raul Leal, mas ele acabava por ser colocado neste mesmo grupo também. O segundo número de Orfeu, em 1915, continha a sua ficção Atelier, uma rotulada de novela vertígica, sendo vertiginismo a versão de Leal de futurismo, não é? Mas esta não recebeu a mesma atenção que as obras de alguns dos outros colaboradores, tendo mesmo, como já aludi atrás, recebido o desdém de Mário de Sá Carneiro, que considerava esta novela como, cito, o limite da fraqueza, do volume 2 de Orfeu, tendo ele dito isto a Fernando Pessoa numa carta privada, dizendo-lhe, olha, menos que isto não, está bem? No entanto, a crítica à obra
de Leal foi também conjugada com a rejeição de Sá Carneiro e dos escritos de Pessoa, sobretudo aqueles publicados com o heterónimo de Álvaro de Campos. Ainda em 1915, Leal causou comoção pública ao distribuir o panfleto O Bando Sinistro na linha de comboio que liga Lisboa a Sintra e ao lançá-lo de uma balaustrada num café lisboeta. Já em 17, Raul Leal publica uma crítica ao quadro de Santa Rita Pintor, Abstraction congénitale intuitive, Matière force. Ele publica uma crítica a este texto. De facto, era um texto bastante experimental também a praticar esta sua modalidade de futurismo vertiginista ou vertígico, como ele dizia, e o título diz isso mesmo, não é? A divagação ultrafilosófica Vertigem, a propósito da obra genial de Santa Rita Pintor. É um breve ensaio encomiástico que serviu de crítica à pintura de Santa Rita e, de facto, um manifesto da sua proposta ultrafuturista, que vai designar de vertiginismo. E que, aliás, devo dizer que em algumas das antologias internacionais, por exemplo, publicadas em França, de todos os manifestos de futurismo, aparece também, é normalmente recolhido lá. O seu livro de poesia, Le Dernier Testament Antéchrist et la Gloire du Saint-Esprit, é publicado no fim de 1920, também é escrito em francês, não recebeu grande atenção e terá contribuído para a percepção da sua obra como sendo um tanto inusitada pelo seu lado, sobretudo pelo seu lado esotérico. Ironicamente, este livro contribuiu também para uma visão algo corriqueira, até entre académicos de primeira água dos dias de hoje, segundo a qual Leal foi um bom poeta nos seus escritos em francês, mas não tanto naquilo em que escreveu em português. Também já ouvi exatamente o oposto, que não obstante que Leal usava de um francês algo macarrónico, o que pelas dezenas de páginas manuscritas que na língua francesa que tive a oportunidade de estudar, não me parece ser de todo o caso, é bastante fluente em francês. Se o Antéchrist não causou grande alvoroço, nem contribuiu para o reconhecimento público de Leal, a sua vida tornou-se muito mais difícil quando, em 1923, publicou Sodoma Divinizada. Este é mesmo, a capa é a capa, mas é a capa do exemplar que ele oferece a Fernando Pessoa, o qual tinha publicado o livro. Portanto, não sei se posso dizer oferece, porque foi Pessoa quem imprimiu o livro, mas é o manuscrito que está dedicado, o impresso que está dedicado a Pessoa. E que estava na biblioteca de Fernando Pessoa e que está na casa de Fernando Pessoa hoje em dia. Mas pronto, a sua vida torna-se mais difícil com esta publicação. Um ensaio em que defendia o poeta António Boto dos ataques da Liga de Ação dos Estudantes de Lisboa. É uma história que foi muito contada e eu relembro apenas que esta Liga de Ação dos Estudantes de Lisboa condenou o livro de poesia de António Boto, As Canções, de 1920, pela sua demonstração franca de um tipo de desejo homoerótico. Além de se referir à obra de Boto, Leal foi muito mais além, contudo, mesmo, diga-se que em relação à poesia propriamente dita de Boto, ele não mostra grande entusiasmo, mas mostra entusiasmo em relação à possibilidade de haver um espaço para uma afirmação de um desejo homoerótico e particularmente masculino. Então, grande parte do ensaio ele dedica a fazer aquilo que ele chama, não sem ironia, de breves reflexões teometafísicas sobre este tema, e neste ensaio procura caracterizar a homossexualidade de uma forma altamente espiritualizada, considerando, cito, a luxúria e a pederastia, no sentido estrito da homossexualidade, tal como era usado nesta época, e não tanto no sentido que hoje daríamos, por exemplo, de abuso de menor, a luxúria e a pederastia como obras divinas. Além disso, Leal defendia, cito, as delícias da carne deificada, porque são os prazeres mais elevados do espírito carne que o Verbo consagrou. Não era apenas uma provocação, ou não era de toda uma provocação. Raul Leal cresce de uma forma bastante espiritualizada. O seu tio, um dos seus tios, era de facto um cardeal no Vaticano. Ele tinha uma proximidade muito grande com este mundo religioso e vai ter influência na sua vida em diante, como eu vou referir. Lançado por Fernando Pessoa na sua editora de vida curta, Olicipo, como aliás as próprias canções de Boto, Sodoma Divinizada foi sem dúvida a publicação de Leal que granjeou maior atenção pública ao longo da sua vida e até hoje continua a ser a obra
pela qual Leal é mais conhecido nos estudos portugueses. A um olhar retrospectivo de quase 100 anos, a liberdade e a abertura com que Leal escreveu sobre sexualidade, e nomeadamente homossexualidade masculina, podem causar surpresa. Mas, evidentemente, apesar do caos político da época, com governos que duravam apenas alguns meses e até ditaduras de curta duração, logo após, por exemplo, em 1915, e ainda apesar da homofobia prevalecente na época, a Primeira República Portuguesa ia conferindo aos escritores a oportunidade de criarem para si um espaço em que se poderia lutar por uma dupla liberdade de expressão e de orientação sexual. Apesar do tradicionalismo de muitos setores da sociedade portuguesa, escritores como Boto e Leal foram podendo apresentar, até bastante abertamente, visões pouco ortodoxas sobre a homossexualidade, ainda que viessem posteriormente a pagar um preço bastante elevado. A aparente abertura, contudo, talvez se devesse ao relativo anticlericalismo de vários dos líderes políticos e jornalistas da época, que ia bem com esta heterodoxia. Leal é até um exemplo disto mesmo, pois publicou, entre outros panfletos, publicou, entre outros panfletos, uma lição de moral aos estudantes de Lisboa e o descaramento da Igreja Católica. E ainda para os sórdidos estudantes de Lisboa, os dois em 1923, como defesa ao ataque que sofreu. São respostas a esse ataque. A última frase de Uma Lição de Moral, de Leal, exibe eloquentemente o profundo sentido de liberdade de Leal. Talvez o seu aspecto mais inspirador nos dias de hoje, quando afirma que, cito, se o Papa me excomunga, eu excomungo o Papa. Declaração esta seguida pela desconcertante assinatura de O Profeta Enoque. Diga-se sobre este pseudónimo, é nota de rodapé, que Enoque aparece na genealogia da descendência de Adão como o bisneto que não experimentou a morte. E, portanto, há uma tradição de vários textos mais ou menos proféticos em que se espera o regresso de Enoque e, não por acaso, o Leal reclamava essa mesma identidade. Por outro lado, e aqui entrando numa área em que me confesso absolutamente como peixe sem água, aliás, muitas destas áreas são peixe sem água, fora de água, perdão, lembro ainda que Aleister Crowley, o místico inglês, que chegou a iniciar Raul Leal em 1900, ainda nos anos 20, no final dos anos 20, em Lisboa, era um estudioso da chamada Enochian Magic, originária em textos do século XVI, nos escritos de John Dee e Edward Kelly. É interessante ainda que Raul Leal provavelmente está por trás da vinda de Aleister Crowley a Lisboa, também por causa dessa mesma ideia de uma linguagem enochiana, até porque em 1921, 22, 23, ele não teria muita noção do que é que Crowley estaria a fazer. Mas mais tarde, sim. Certamente, controvérsias como aquelas que descrevo estavam muito em sintonia com o espírito da época e ilustram bem as batalhas travadas entre as instituições conservadoras e os intelectuais de matriz modernista. Lembremos que os textos de Raul Leal, que acabo de referir, foram publicados em 1923, apenas 6 anos depois das chamadas aparições de Fátima, em que se defende que a Virgem Maria apareceu no topo de uma oliveira a 3 jovens pastorinhos, no 13º dia de cada mês, entre março e outubro de 1917. A Igreja Católica Portuguesa e algumas forças políticas da época não procuraram, de modo algum, mascarar a coincidência das datas das aparições e da Revolução Bolchevique. Na verdade, sugeriram mesmo que Nossa Senhora aparecia para denunciar os males do mundo e, nomeadamente, o ateísmo e o comunismo. Fernando Pessoa entrou na polémica, há pouco falámos disto, precisamente, entrou na polémica, voltando atrás, não é, à Sodoma Divinizada, e recruta para isso o seu heterónimo Álvaro de Campos para defender Raul Leal. É ele quem também rebate os ataques moralistas e homofóbicos da Liga de Ação aos Estudantes de Lisboa, sob a direção de Pedro Homem de Melo, que pretendia confiscar e queimar uma série de livros considerados contra a moralidade pública, incluindo também Judite Teixeira. Assim, em 23, ao mesmo tempo que Leal defendia a sua causa, Pessoa defendia-o a ele, já vimos não nas páginas da Contemporânea, mas fora delas, defendia-o a ele e a Boto nos seus sobre um manifesto de estudantes e aviso por causa da moral, assinados por Campos. A defesa da liberdade sexual por Pessoa empregou o modo de expressão mais descarado que era típico dos anos futuristas de Campos e que ele ainda retinha neste contexto específico. Bolas para a gente ter que aturar isto. Ó meninos, estudem, divirtam-se e calem-se. Estudem as ciências se estudam ciências. Estudem artes se estudam artes.
Estudem letras se estudam letras. Divirtam-se com mulheres se gostam de mulheres. Divirtam-se de outra maneira se preferem outra. Tudo está certo porque não passa do corpo de quem se diverte. Então, e o que é que acontece em seguida? Pensemos em Raul Leal e a ditadura de Salazar. Em última análise, as tentativas de Leal e Pessoa de afastarem a moral mais farisaica eram tão ousadas quanto estavam condenadas ao fracasso. A história demonstrá-lo-ia à saciedade. Pouco tempo depois, em 1928, António de Oliveira Salazar, primeiro-ministro das Finanças escolhido pelas forças militares do golpe de 26, é escolhido para o novo presidente do Conselho, é eleito presidente do Conselho, aliás, e impulsiona a nova Constituição que, em 1933, institucionaliza o Estado Novo. Enquanto na vizinha Espanha o general Franco ia estabelecendo o seu fascismo de caserna, como muitas vezes é dito em Portugal, instalava-se um fascismo de sacristia, devido à proximidade com os setores mais conservadores da Igreja Católica. Entretanto, em 1935, Salazar institucionaliza uma forma particularmente severa de censura, e é conhecida a sua frase dita no discurso público: mas virá algum mal ao mundo de se escrever menos, se escrever e, sobretudo, se ler melhor? Hoje, como na crítica de Sêneca, em instantes altas até ao teto, adornam o aposento do preguiçoso todos os arrazoados e crónicos. Como é sabido, a ideia e a frase foram contestadas por Pessoa, no seu poema Liberdade, que de facto foi censurado precisamente pelas alusões textuais e paratextuais a Salazar. Vale a pena lembrar que Pedro Teotório Pereira, que antes havia liderado a Liga de Ação dos Estudantes de Lisboa, acaba por ser uma figura central no regime, um dos homens fortes do Estado Novo, servindo ao longo de toda a sua vida como um oficial de ligação ou embaixador em países tão importantes para Portugal como Espanha, Brasil ou os Estados Unidos. Ainda assim, apesar de a nova ordem política estar vinculada a uma moral social que literalmente antagonizava ainda mais a sexualidade de Raul Leal, o mesmo não pode ser dito em relação às visões políticas do escritor. E deve-se mesmo notar que Leal não se tornou nunca abertamente um opositor a Salazar. Com efeito, anos depois, Leal escreveu repetidamente a Salazar, com vista a pedir ao ditador que apoiasse a publicação do seu livro Sindicalismo Personalista, Plano de Salvação do Mundo. A ideia de salvação vai estar sempre presente. Leal considerava o seu livro uma iniciativa fulcral para resgatar o mundo dos excessos do comunismo, mas também do capitalismo mais desenfreado. Porém, o apoio de Salazar nunca veio, embora o livro tenha eventualmente sido publicado. Isso, porém, não significa que Leal se tornasse, de alguma maneira, subserviente a Salazar. Aliás, numa carta enviada a Salazar, vinco isto, numa carta verdadeiramente espantosa, Leal chegou mesmo a afirmar ao ditador português, cito: se, apesar de tudo o que acabei de explicar, você, eminente estadista Oliveira Salazar, não aceitar o meu pedido de financiamento da obra, a história o julgará, porque se Vossa Excelência é uma figura histórica, eu também sou. Eu acho que devemos registrar isto sempre que for necessário fazer um pedido de financiamento. Escusado será dizer que, apesar dos cartões de visita do gabinete de Salazar que encontrei no arquivo pessoal de Raul Leal e que foram trabalhados muito bem por António Almeida no artigo Salve Salazar, publicado na Pessoa Plural 12, os quais eliminam qualquer dúvida sobre se Leal chegou mesmo a enviar estas cartas, dos quais nós temos uns rascunhos, e sobre se elas foram recebidas, não é? Apesar de tudo isto, eu não tenho qualquer dúvida de que as diligências de Leal terão sido recebidas pelos funcionários do governo com uma mistura de perplexidade, escárnio e desdém. A natureza desconcertantemente irreverente de Leal e a sua reputação de intelectual lunático tê-lo-ão feito não apenas cair num relativamente esquecimento público, mas também salvado de duras consequências políticas. Em última análise, há uma outra questão. O facto de Leal se ter oposto francamente ao comunismo e, de certa maneira, até ter sido um companhão de route contra as forças da Primeira República, terá sempre ajudado Leal nas suas relações com a burocracia salazarista, porque ele tinha sido um defensor da monarquia, era, claro, opositor à Primeira República e, portanto, quando o golpe de 1926 se instala, ele apoia claramente, por exemplo, nas páginas do Correio da Noite, um jornal que era um dos últimos jornais monárquicos. Sugiro que foram as próprias características heterodoxas do pensamento Leal, num país progressivamente
mais conservador, ao longo do século XX, bem como a sua franca defesa da homossexualidade, os fatores que mais contribuíram para o seu progressivo desaparecimento da cena cultural. A natureza metafísica e esotérica de muitos dos seus escritos, nomeadamente poesia, recentemente encontramos literalmente rolos de poemas enrolados com cordas que não viram a luz do dia, não é? Tornou esta natureza metafísica e esotérica tornou muitos dos seus textos impenetráveis. Basta referir o facto de Leal ter considerado os escritos de Fernando Pessoa como verdadeiras escrituras ao serviço da Igreja Paracletiana, que ele próprio fundou, e os textos que pretendia publicar sobre a autoria de Raul Leal Enoch, num volume a ser intitulado A Idade Paracletiana, Fernando Pessoa, precursor do Quinto Império ou Terceiro Reino Divino. O facto de Fernando Pessoa continuar a eclipsar todos os outros autores da sua geração, por outro lado, também contribui para este apagamento da figura de Leal. Quando morre em pobreza extrema, aparentemente de campa rasa, foi lembrado principalmente pelo escândalo causado por Sodoma Divinizada, 4 décadas antes, e por alguns dos episódios mais extravagantes da sua vida. E é tudo. Nada disto visa mascarar que a escrita de Leal não tem a riqueza literária de outros dos seus pares, de Sá Carneiro ou Pessoa, passando por Almada Negreiros. É uma escrita, no mínimo, heterogénea, desigual, mas a verdade é que, sobretudo ao nível do ensaio e também das cartas de ensaio, porque são cartas de 50 páginas por vezes, apresenta muitas vezes intuições realmente lúcidas e importantes, já para não falar de uma inegável noção de liberdade e de coragem que poucos na época terão tido, talvez nem mesmo Pessoa. E consideremos o textual e até o mais anedótico. É para muitos chocante pensar que em Sodoma Divinizada se interpela o homoerotismo de um ponto de vista particularmente espiritual? Podemos pensar que é também, sobretudo espiritual, a inspiração para a abordagem que Antero de Quental faz das causas da decadência dos povos peninsulares, um tema aparentemente político, mais do que outra coisa qualquer. E Eduardo Lourenço lembrou isso, lembrou que era quase que uma figura de Cristo que inspira o texto das causas da decadência, mais do que Proudhon, mais do que o lado político. Mas ainda também sobre o anedótico no sentido episódico. Será apenas risível o facto de Leal ter fundado a sua própria igreja e de ser o seu único seguidor? Convém lembrar isto, ele não só fundou uma igreja, como é o único seguidor desta igreja. Bom, possivelmente, não digo que não, mas não faltam estudiosos e seguidores de figuras com o mesmo ou maior grau de irreverência a este respeito. Do mais extravagante e já mencionado Aleister Crowley, por exemplo, deixo aqui em jeito de enigma, e darei a resposta no fim, o fundador de uma outra igreja com um único discípulo, a Église Métropolitaine d'Art de Jésus Conducteur, concebida pelo esotérico e bastante respeitado, não sei se alguma vez ouviram falar desta igreja, Erik Satie. Então, não era tão invulgar que estes artistas modernistas, bastante esotéricos, tivessem incursões pelo mundo da espiritualidade que os levassem até a criar a sua própria religião. Então, falemos da correspondência de Leal com Marinetti, e vou tentar não me estender muito. Comecei por dizer que a correspondência entre Raul Leal e Marinetti voltar um pouco atrás, caiu numa relativa obscuridade porque as especificidades desse diálogo e a extensão deste diálogo, permaneceram desconhecidas por muito tempo. Poucos documentos conhecidos sugeriam e menos ainda demonstravam que ela tivesse de facto existido, mas a história deste diálogo cristalizou-se devido ao facto de Leal muitas vezes se ter referido e até citado de cor passagens das mensagens de Marinetti. Em certo sentido, a versão de Leal foi simplesmente aceita por aqueles que a conheciam, isto é, a versão segundo a qual os dois escritores se conheceram pessoalmente em Paris em 1914 e que posteriormente mantiveram a correspondência com o líder do futurismo internacional. Até há pouco tempo, o testemunho mais conhecido da ligação entre Leal e Marinetti era uma cópia manuscrita de uma carta sem data enviada por Raul Leal a Filippo Tommaso Marinetti, conservada no arquivo Pessoa da Biblioteca Nacional de Portugal, em Lisboa. O facto de o poeta dos heterónimos ter traduzido as primeiras páginas desta carta levou-a a ser erroneamente identificada como sendo de Pessoa, propriamente dito. E que a tradução inglesa fosse publicada com o nome de Pessoa nas páginas de Estética e de Teoria Literária, editada por Georg Rudolf Lind e Jacinto de Prado Coelho, em 66.
Pinheiranda Gomes foi o primeiro a evidenciar que a carta não tinha sido escrita por Pessoa, mas apenas traduzida. E Manuela Parreira da Silva, num ensaio publicado no Yearbook of Futurism Studies de 2013, abordou alguns dos aspectos mais esotéricos desta carta, no contexto do que considera ser uma estética transcendental de Raul Leal. Rui Lobo, por sua vez, entretanto, vinculou a carta ao interesse comum de Leal e Pessoa em divulgar a literatura portuguesa no futurismo internacional, algo com o qual estou de acordo. Manuela Parreira da Silva considera o documento um rascunho, o documento que está no espólio de Pessoa, mas parece-me muitíssimo claro que o manuscrito de Leal no arquivo de Pessoa, em causa, é de facto uma cópia manuscrita do original, seja uma cópia feita por Leal para seus próprios, para guardar, não é? E passada mais tarde a Pessoa, seja uma carta que foi passada à Pessoa diretamente para ele a traduzir. Existem razões bastante simples para distinguir esta cópia manuscrita de um rascunho, considerados alguns aspectos textuais e materiais do documento. A primeira razão é que este documento manuscrito de 37 páginas é notavelmente limpo e contrasta com o estilo típico dos rascunhos de Leal. Esta carta que vem aqui à esquerda é precisamente a carta que está no espólio da Pessoa, é uma carta absolutamente limpa de qualquer espécie de edição, enquanto que ao lado eu coloco uma outra carta que estava na coleção de Fernando Távora, descoberta recentemente, e que é uma carta que se vê, está completamente rasurada, com texto cancelado, adição de informação. Portanto, não há dúvida nenhuma para mim que Raul Leal essencialmente passou a Fernando Pessoa uma carta limpa para que ele traduzisse e pudessem contactar com críticos de língua inglesa. Arnaldo Saraiva, no seu modernismo brasileiro e modernismo português, contribuiu muito especificamente com evidências materiais da comunicação entre Leal e Marinetti, ao publicar documentos descobertos numa coleção particular de Santo Tirso. Numa breve carta escrita em papel timbrado de Il Futurismo, ou Revista Sintética, Marinetti reconheceu ter recebido um livro de Leal. Não é esta citação, eu vou ler a citação brevemente, perdão. Aqui troquei-me um pouco. Mon cher confrère, j'ai reçu votre petit volume que je lirai avec le plus vif plaisir et une chaleureuse poignée de main de votre ami. Portanto, recebi o seu pequeno volume, que lerei com o maior prazer, um caloroso aperto de mão do seu amigo Marinetti. Arnaldo Saraiva informou ainda que nesta coleção particular, junto com a carta, havia ainda um cartão postal a anunciar a revista Noi, também enviado por Marinetti para o mesmo endereço, que era Raul Leal, 99, Rua do Século. Embora Arnaldo Saraiva se refira a este documento como apenas um pequeno contributo para o estudo do futurismo português, a verdade é que foi a primeira evidência concreta de uma troca epistolar entre Leal e Marinetti. Isso é tanto mais significativo quanto tais intercâmbios internacionais foram raros no grupo de Orfeu e menos no grupo de Portugal Futurista, mas com certeza no grupo de Orfeu. A última década assistiu a vários esforços para revisitar a vida e obra de Raul Leal. No entanto, muito pouca ou quase nenhuma atenção foi dada a esta correspondência. E há razões para isto. O grande óbice ao estudo desta correspondência era o facto de se conhecer apenas aquela carta que estava na Biblioteca Nacional e apenas, até hoje não foi publicada na íntegra, e sido feita esta passagem por Arnaldo Saraiva e pouco mais. Uma mudança decisiva neste contexto ocorreu quando, em 2017, encontrei o espólio de Raul Leal na casa de Fernando Távora, conhecido arquiteto português e colecionador de manuscritos e impressos modernistas, enquanto preparava uma outra publicação sobre Mário de Sá Carneiro. Após um dia de estudos de materiais carneirianos e pessoanos, José Bernardo Távora, um dos filhos e herdeiros deste espólio, apontou-me 2 grandes caixas de papelão, envelhecidas, cheias de pó, e expressou o seu ceticismo quanto à probabilidade de alguns estudiosos se interessarem por aqueles materiais. Como eu disse, havia pilhas e rolos de manuscritos atados com cordas, não é? Só percebendo eu depois que se tratava do espólio de Leal, tive que obviamente começar a consultar. A quantidade e o estudo dos documentos, a quantidade e o estado dos documentos, ainda que incrivelmente apetecíveis para quem se entusiasma pela crítica textual, de facto apresentam evidentes desafios. Eram milhares de páginas, grande parte dos quais manuscritas, frequentemente com texto rasurado, cancelado, secções reescritas, repetidamente em diferentes páginas, em diferentes direções. Algumas páginas não tinham numeração em alguns conjuntos. Esta numeração podia começar na página 500
ou num número superior. Raul Leal fazia muito isto, juntava vários manuscritos e dizia: ora, estes 6 ensaios vão ser o meu próximo livro de 600 páginas. Por isso ele não conseguia encontrar editor. Havia centenas de páginas de poemas, algumas das quais que eu já descrevi, incluindo os próprios cartões de apresentação do gabinete de Salazar. No curto espaço de tempo de que dispunha, procurei apenas familiarizar-me com as principais características do arquivo e logo em seguida, eu devo dizer que este encontro lealino, não sendo premeditado, obviamente, também não foi exatamente casual, porque nunca há descobertas casuais, tal como não há realmente descobertas inteiramente novas na crítica, no estudo de arquivos. Haveria pouco depois este encontro lealino de levar um grupo de estudiosos, dentre os quais é justo destacar Jerónimo Pizarro e Carlos Pitela Leite, passassem alguns dias digitalizando e fotografando milhares de páginas do conjunto desta coleção, enquanto eu já estava na Califórnia, muito além de Raul Leal, e um trabalho que haveria de permitir a publicação de um número especial da revista Pessoa Plural, número 12, dedicado a esta coleção. Nesse 12º número há alguns textos sobre Raul Leal em particular. Há um texto meu, mas também há um texto de Henrique Martínez, de António Almeida, para além da própria descrição do arquivo por Fernanda Vizcaíno, do catálogo, meta-arquivo de Fernando Távora. Mas estes documentos permitem-nos pensar novamente sobre o papel de Raul Leal nesta época. Então pensamos em 4 documentos específicos que elucidam a relação entre Leal e Marinetti. Entre os papéis de Leal na coleção de Távora, podem identificar, ou para além desses papéis, podem identificar outros documentos de Leal e Marinetti, de Leal para Marinetti, noutros lugares, por exemplo, na biblioteca, vou só parar um pouquinho aqui, mas na biblioteca de Marinetti, que está integrada na Universidade de Yale, onde se encontram, por exemplo, os livros que Raul Leal, de facto, mandou para Marinetti. Não se encontram as cartas, até porque o espólio de Marinetti foi todo muito disperso, mas os livros de Leal estão lá, ele nunca os deitou fora, ficou com eles, e, portanto, não temos nenhuma dúvida de que este diálogo existiu realmente. Voltando um pouquinho atrás, podemos ver, uma questão de tempo, vou diretamente a uma carta que Raul Leal envia a Alberto Serpa, e em que explica esta ligação. E diz: vamos agora ao Marinetti. Vou expor-lhe o desenvolvimento das minhas relações curiosas com Marinetti, a respeito das quais já falei no Juba, Juba era a juventude universitária, não é? Lendo passagens do primeiro capítulo, intitulado Orfeu, da minha obra Paracletianismo. Em 1921, no mês de abril ou maio, enviei Marinetti um exemplar do meu poema Antichrist, que tinha publicado meses antes, no fim de 1920. Ato contínuo, ele mandou-me um livro e muitos manifestos futuristas que infelizmente perdi, com alguns manuscritos meus antigos e livros de amigos meus, o Sacardeiro, por exemplo, durante um assalto ao Correio da Noite, onde eu tinha tudo isso dentro de uma mala. Aqui há uma gralha, onde diz 24, devia ser 27. É exatamente após a Revolução de 26, o golpe de 26 para instalar a ditadura militar, e havendo vários contragolpes, e o jornal Correio da Noite, que apoiava claramente a ditadura, foi atacado e, portanto, todos os escritores, há fotografias, inclusive na hemeroteca, que se vê a rua do jornal completamente cheia de papel, que foi atirado do jornal, todos os documentos particulares, além do próprio jornal, não é? Bom, voltando aqui, depois de ter salvo muita coisa, não consegui salvar o restante. Escrevi então em junho de 21 uma carta muito extensa a Marinetti, expondo-lhe o plano de uma reforma integral do futurismo, a que não era estranha a vida espiritual e o além, banidos estritamente pelos futuristas ortodoxos, e denominava a minha concepção o futurismo astral vertigem, de que faz parte a astralébia, concepção estética, e também, mais tarde, eu deveria falar do mesmo tema em A Visão de Dois Artistas e a Luxuriosa Loucura de Deus. E, portanto, ele descreve tudo isto a Marinetti. Em setembro de 21 recebo a seguinte carta de Marinetti, vou traduzir diretamente. Peço desculpa pelo meu silêncio involuntário, mas recebi os seus livros, recebi o seu livro, a sua obra muito importante, o sublinhado dele,
Estou de acordo que, com os seus muitos pontos, o futurismo deve alargar os seus horizontes. Espero ir a Lisboa e escreva-me e diga-me quais volumes do futurismo ou textos do futurismo tem, de maneira que eu possa enviar-lhe outros volumes e outros manifestos. Em seguida, ainda citando longamente, verdade? Em seguida mantivemos larga correspondência, mas os acontecimentos italianos em que ele, como amigo de Mussolini, interveio, impediram-me de vir imediatamente a Lisboa, conforme tinha prometido. Só veio, portanto, no outono de 32. Como ele, então, pertencia já à Academia Italiana, foi académica e oficialmente que o receberam Júlio Dantas e António Ferro. Pelo que o Almada não quis comparecer, obviamente Almada tinha escrito o manifesto anti-Dantas, não lhe tendo falado dos avançados, neste sentido de avant-garde, avançados de vanguarda, só o António Ferro, creio eu, o viu. Nesta ocasião, estava eu jazendo na cama de um hospital, com uma doença terrível que me forçou mais tarde a fazer uma operação. Aí tenho que foram as minhas relações com Marinetti. Procurei, quando lhe escrevia, mostrar que o futurismo português não podia prescindir do espírito e do eu, que são as nossas altas criações. Dinamismo, sim, mas em sonho, vertigem, de além. Então, retenhamos os elementos principais. O primeiro contacto de Leal é de abril ou maio de 21, com o envio do primeiro de 2 livros. A segunda carta, de junho de 21, pela sua descrição, aparenta ser aquela que está no Espólio Pessoano, em que se propõe uma divinização do futurismo, ou, nas palavras de Leal, uma reforma integral do futurismo, a que não era estranha a vida espiritual. É fácil ver por que razão a pessoa se interessou por esta carta, a ponto de traduzir as primeiras páginas, provavelmente com o objetivo de a utilizar para dar um contributo particularmente português ao movimento futurista internacional. Não sabemos exatamente qual seria essa divulgação, mas percebemos porque é que ele tem esse interesse. A divergência de Leal com o conceito de futurismo de Marinetti, de algum modo afirmava uma excepcionalidade para a literatura portuguesa, algo que certamente teria interessado a pessoa. Marinetti respondeu em setembro de 21 com uma carta de cortesia, não é mais do que isso, que não oferecia nenhuma resposta concreta aos argumentos complexos e densos de Leal. Em todo o caso, esta resposta de Marinetti parecia acolher positivamente o desejo de Leal de expandir as fronteiras do futurismo, até porque esse era, de facto, um dos objetivos do próprio Marinetti. Por fim, segundo Leal, Marinetti manifestou o desejo de vir a Lisboa em 21, embora isso só viesse a acontecer mais de uma década depois. Vemos aqui a dedicatória que o Leal insere no seu livro Anticristo para Marinetti, e é interessante porque a indicação é a Filipe Tommaso Marinetti, o mecânico genial que é necessário divinizar. E o mecânico genial estava escrito com letra minúscula, mas talvez porque Marinetti tivesse medo, ou ele tivesse medo que Marinetti pensasse que estava a ser chamado de mecânico, o reparador de carros, ele passa a capitalizar a dedicatória. E, interessantemente, resumindo algumas coisas, é muito difícil ler, mas esta dedicatória, que 2 anos depois, o Leal insere no livro que oferece, ou que dedica a Fernando Pessoa, da Sodoma Divinizada, aquele cuja capa mostrei, ao meu querido Fernando Pessoa, para o seu gênio quase divino. Ora, eu diria que é interessante porque há uma hierarquia, não é? Claramente, Leal era inflexível quanto à necessidade de ver o gênio associado à divinização, já que faz essa conexão nas 2 dedicatórias, escritas com 2 anos de diferença. No entanto, a este respeito, parece haver uma distinção subtil e uma ordem hierárquica. Pessoa é já um gênio quase divino. E Marinetti é um mecânico genial que é necessário divinizar. No essencial, são descritos em termos muito semelhantes, mas evidentemente Leal parece situar a Pessoa muito próximo desse ideal de vivência do divino no domínio estético. Mais tarde, notem que este é de Sodoma Divinizada, com o timbre de Olisipo, não é? E o mesmo livro é enviado a Marinetti, já 2 anos depois do livro anterior, num tom um pouquinho mais caloroso, ao meu amigo Marinetti, com profunda simpatia intelectual. Bom, diga-se que além destes documentos, da carta que Alberto Serpa demonstra como foi esta ligação, destes 2 documentos, destes 2 livros dedicados que estão no espólio de Marinetti, temos ainda uma outra carta, ensaio, que
que está publicada, precisamente esta, está publicada, não, está inédita, está no arquivo de Fernando Távora, entretanto inserido ou integrado na Fundação Marcos da Silva da Universidade do Porto. E é uma carta em que me parece a mim particularmente interessante, porque aqui, e já aproximando do final, nesta carta Raul Leal analisa o caráter nacional português, de uma forma que é extremamente irreverente, mas que ao mesmo tempo tem alguns insights, algumas perspectivas interessantes. Uma das cartas que ele apresenta, que eu já referi, ele apresenta esse desejo de conhecer, não é? De que Leal conheça um pouco a cultura portuguesa. E por isso diz-lhe que compreendo perfeitamente o seu desejo de nos conhecer de perto. No seu espírito, os portugueses são talvez os precursores do futuro. Não se deixam dominar facilmente por líderes mais do que um momento, já que cada português reivindica o direito à sua própria personalidade. Aqui, toda a gente quer mandar, ou pelo menos quer ser livre, e ninguém quer obedecer. Mesmo sem o saber, temos uma alma essencialmente e metafisicamente anarquista. Claro que ele não está a falar do anarquismo no sentido bakuniniano do termo, não é no sentido mais político, mas no sentido do caos da Primeira República. Mas ele próprio acrescenta neste manuscrito que este texto seria inserido num livro sobre a impossibilidade do integralismo se verificar em Portugal. Porquê? Porque ele dizia que cada grupo de direita, cada grupo conservador, tinha os seus próprios projetos e como cada português era eminentemente futurista e anarquista, seria impossível o integralismo ter qualquer espécie de sucesso. Ao mesmo tempo, ele diz que, só para um pouco, ele diz que temos ainda uma alma de Prometeu. Vou ficar um pouco aqui atrás. Temos ainda a alma de Prometeu, uma citação. Os portugueses são, portanto, anarquistas por natureza e não apenas por um espírito de revolta, à maneira russa ou espanhola. Os russos que inventaram o anarquismo sentiram-se dominados hipnoticamente por esse poder. Essa ação hipnótica fez-los sofrer bastante. Por isso precisavam de se libertar completamente dessa influência esmagadora, o que criou neles a concepção livre do anarquismo. Entre os russos isso só ocorre como uma reação violenta e excessiva contra a opressão, que em todo caso a sua alma procurou. Entre nós não é assim. Os portugueses não são anarquistas por falta de espírito de reação, mas por natureza, por essência. Este espírito prometeico e anarquista é tão espontâneo, tão natural dos portugueses, que os portugueses mal se dão conta. A imagem de prometeísmo, a figura do Prometeu, é importante para Leal, como foi, por exemplo, para Camões com o Velho do Restelo, não é? Mas há uma parte em que ele essencialmente sexualiza o caráter nacional, dizendo o seguinte: é pelo personalismo que eles, os portugueses, amam a força, que não os hipnotiza, nunca gostamos de hipnotizadores, e é por causa deste culto personalista da força, um culto não hipnótico passivo, que os portugueses são uma nação de pederastas, homossexuais. É porque amam sempre as manifestações mais grandiosas de força e de personalismo que eles procuram os homens bárbaros, os mais impetuosos para fazer amor. Esta é parte do escândalo. E é também por este motivo que eles amam convulsivamente toda a brutalidade expressiva do órgão genital do homem. O falo expressa bem a potência adorada por uma personalidade forte. Ora, os pederastas são quase sempre os mais viris dos seres. Eles são os amantes da força. É por isso que os combatentes, os guerreiros, militares, são muitas vezes homossexuais. E, finalmente, ele acaba por dizer que os portugueses são essencialmente onanistas. E é por isso que quase sempre nunca são refinados na luxúria. Por causa do seu onanismo, sem subsistência, fugitivo, não conhecem os segredos da carne. E eu conheço porque sou italiano. E isto tinha que ver com o facto do seu tio, que era cardeal no Vaticano, de facto era italiano. Ele tinha, um dos lados da família tinha origem italiana. O homem português experimenta a carne apenas fugazmente, onanisticamente. É selvagem, bestial no amor. Mas como um furacão de passagem, este onanismo sem consistência, embora muito rico, manifesta-se em todas as vertentes da vida portuguesa. Mas repito, entre os portugueses tudo isto surge de uma forma fugaz, onanista, como um sonho efêmero. Eu aqui chamo a atenção só para esta parte, porque é aqui que eu vou concluir. Esta ideia do sonho efêmero. Eu concebo uma vida espiritual muito consistente, mas não é a vida portuguesa. E esta ideia do sonho efêmero acaba por ser repetida mais adiante na carta, dizendo que
Este espírito onanista impõe-se ainda na vida portuguesa. As conquistas e as descobertas marítimas foram um prolongamento do sonho onanista dos portugueses. Por mais excêntricas, essencialistas e até excepcionalistas que fossem as convicções de Leal, e ainda que o escritor lamentasse mesmo o que via como uma fraqueza do colonizador, diga-se que é relativamente lúcida e coerente a sua percepção do declínio do Império Colonial, com consequências na vida portuguesa da época. Além disso, parece mesmo difícil rejeitar a sua visão de que a experiência colonial correspondia a um desejo de gratificação imediata, enraizado num devaneio de grandeza nunca materializada. Um sonho onanístico que de facto só seria ampliado pelo Estado Novo e de que, digo convictamente, muitos ainda hoje não acordaram. Eduardo Lourenço afirma que as causas da decadência dos povos peninsulares, ou nas causas, ele afirma que a Terra de Quental foi uma referência mítica da cultura portuguesa moderna, ou com maior precisão, o seu fundador, o seu ato fundador. É uma intuição de grande sagacidade, já que, de facto, tanto o texto propriamente dito como a performance da sua apresentação nas conferências do Casino intui e talvez define aquela que será a autoperceção dos modernistas portugueses, nomeadamente Pessoa. Mas, como vemos aqui, também é a percepção de Leal. Suponho até que Raul Leal, mesmo estando seguramente nos antípodas políticos de Antero, terá sido diretamente influenciado pela leitura da realidade de Antero de Quental, segundo a qual, a uma, cito Antero, decadência, seguindo-se quase sem transição a um período de força gloriosa e de rica originalidade, este é o único facto evidente e incontestável que nessa história aparece aos olhos do historiador e filósofo. Em suma, Raul Leal é evidentemente extravagante, provocador. É importante revisitar muitos aspectos do seu pensamento, porque mesmo na sua heterodoxia, e mesmo até na sua maior extravagância, que hoje em dia, como por exemplo, muitos dos textos do Queer Studies, muitos dos seus textos nos parecem francamente simples, mas na altura não eram, 100 anos antes, na sua capacidade de perceber uma tensão libidinal ao nível de um destino pátrio e de um passado pátrio, acaba por ser bastante original e ainda não estamos provavelmente capazes de compreender tudo aquilo que ele nos dizia, não foi compreendido à época, e hoje em dia não temos ainda os argumentos para o entender na sua totalidade. A redescoberta deste espólio ajudará com certeza a fazê-lo. Obrigado pela paciência e pelo meu atraso. Sr. Professor, muito obrigada por esta excelente conferência, onde ficámos a saber mais sobre Raul Leal, sobre a sua videoobra. Foi de facto muito bom. E abri então agora um espaço para debate. Se alguém quisesse colocar alguma questão, tenho a certeza que o professor Ricardo Vasconcelos teria todo o gosto em conversar convosco. Essa carta é de quando? Esta última carta não está datada, mas terá sido precisamente de 22 ou 23. Não é fácil de saber exatamente, porque não há um elemento óbvio que a date. Mas sabemos que é posterior à carta que está no espólio pessoano e provavelmente certamente posterior ao primeiro livro enviado, talvez não posterior ao segundo livro, não sabemos isso. E não sabemos se o Leal leu Freud. Se leu Freud? Não. Bom, isso não sei, de facto não sabemos. Mas há esse impulso de análise da pátria, e não só do ser humano, mas da pátria, através do seu lado mais sexual, libidinal, que não era tão comum à época. Portanto, se é por aí que estavas a insinuar, sim, esse lado é interessante. Porque no caso da pessoa seria mais ou menos em 27, 28. Eu diria que esta carta parece-me ser do contexto, até pela descrição que ele faz dos contactos que teve com a Marinédia, esta carta será precisamente de 22, possivelmente já muito próximo do envio da Sodoma Divinizada. E, aliás, a argumentação é muito próxima da argumentação da Sodoma Divinizada em alguns aspectos, que fazem de reforçar essa ideia também. Mais alguma questão? Eu sei que me excedi no tempo, portanto também não quero exceder a você. Ana, por favor.
tem a ver com a questão do futurismo. O futurismo é um rótulo que durante estes anos foi utilizado, por vezes, com alguma falta de rigor. E no caso de Cabral Nascimento, ele, a certa altura, utilizava o termo futurismo para designar mil e uma outras coisas, mas também teve a lucidez de muitas vezes escrever dizendo: atenção, há muita gente que se diz futurista e nunca leu, de facto, os textos do futurismo, não é? E a minha questão tem a ver com este percurso que tu fazes, o trabalho que tens desenvolvido com o arquivo do Leal, que é até que ponto é que nós também devemos pensar, há bocadinho o Jerónimo falava da questão da importância de pensarmos o modernismo na sua pluralidade, mas também até que ponto é que, pensando nestas várias propostas, não é, do Leal, também devemos olhar para o futurismo também na sua pluralidade, ou seja, não pensar apenas o futurismo na sua dimensão, na dimensão que a Vulgata, não é? Que os jornais, as polémicas foram construindo ao longo deste período, mas olhar de facto para estes textos e perceber que o futurismo não foi apenas uma coisa, não é? Exatamente. Se calhar se deu várias modalizações. Essa é uma conclusão que eu já não disse, porque já excedi há bastante tempo, mas parece-me que esse é um dos lados mais interessantes. Se, por exemplo, quando se estuda o futurismo brasileiro, um dos lugares comuns é perceber que o futurismo, quando chega ao Brasil, torna-se outra coisa. Não é? E creio que nos estudos portugueses muitas vezes fazemos uma análise do futurismo tentando fazer uma checklist de Marinetti, não é? Onde estão as ideias que Marinetti expressou, e de certa maneira o Leal também não está totalmente alheio a isso, mas o que me parece interessante é perceber que não só Marinetti achou, não sabemos exatamente qual foi o grau de interesse que ele teve por estes textos, mas ele, com certeza, até pelo estudo de Marinetti, ele com certeza teria um interesse nessa questão da espiritualização do futurismo. Ele era claramente contra a Igreja Católica, ele tem um dos manifestos contra a Igreja Católica, pelo seu peso do passado, não é? Não mais do que isso, mas até por isso esta irreverência religiosa lhe parecia interessante. Mas pronto, eu acho que o que é interessante verificar é como é que esses textos do futurismo internacional puderam levar a reflexões sobre as sociedades, cada uma das sociedades, e isso acontece no México, no Brasil, em diferentes países, em que o futurismo motivou outro tipo de debates, inclusive também motivou, obviamente, Orfeu. Não é? Nós podemos resolver a coisa de uma forma muito simples e dizer: não, mas aqui não era futurismo, era modernismo, mas isso não nos diz nada, de facto. Talvez o lado mais interessante de Orfeu seja o lado futurista, seja o lado em que Álvaro de Campos bebe uma influência futurista clara, e não só, mas pronto, é um dos lados mais interessantes. E portanto esse futurismo traz novas questões e obriga também os pensadores de cada região a refletirem sobre a sua própria cultura, sobre a sua própria identidade nacional, e portanto não apenas a tentar. Reparem, se olharmos para eu vou tentar ser rápido, mas se olharmos para 1917, há o primeiro serão futurista no Teatro República, não é? Em Lisboa, que verifica tudo aquilo que se espera que fosse um serão futurista à la Marinetti. No entanto, em 1916, eu descobri isso recentemente, Raul Leal vai para Madrid para fazer uma performance futurista num teatro de variedades, acaba preso, porque não correu nada bem esta performance, e o público rejeita totalmente esta performance, e então ele acaba por reagir ao público de uma forma bastante desagradável e é levado a passar a noite na cadeia. Mas é talvez a primeira autodefinida performance futurista de que nós temos conhecimento no contexto dos escritores portugueses. Portanto, acho que falta ainda perceber muito desta realidade, ainda que também devo dizer, só acrescento isto, que Raul Leal era conhecedor dos textos, de vários textos futuristas, não era, apesar da sua proposta ser bastante idiosincrática, no mínimo, isto não significa que ele não conhecesse os textos de Marinetti, muito pelo contrário, ele tinha estado presente em Paris, tinha assistido a diferentes performances, tinha lido os textos e, de facto, numa das cartas para Marinetti ele diz isso especificamente, conhecia Boccioni, conhecia os textos alguns textos de Marinetti, leu seguramente o manifesto do Music Hall, que está lá espelhado na sua presença num palco em Madrid em 1916. Portanto, há todo um lado que, por causa da extravagância da figura,
e também por causa do anátema que foi associado também à sua sexualidade, há que dizê-lo, nós desconhecemos e que eu julgo que não aproveita a ninguém essa ignorância. Só perguntar, eu acho curioso essa citação que está aí ainda, recordando outra descrição conhecida e mais recente da identidade portuguesa, parece uma espécie de onanismo sem inscrição, não é? Mas o que eu estava a perguntar era essa relação entre esta espécie de onanismo português com o Império é do Raul Leal ou é a sua... Não, isto é uma citação do Raul Leal. Ele diz claramente, aliás, convém dizer que ele está sempre a falar de si próprio. É muito claramente ele está a falar de si próprio. Não, pergunto se é a sua do professor Ricardo Vasconcelos a relação entre este onanismo e a relação de Portugal com o Império. Eu percebi, mas é dele. É dele porque eu acho que eu posso aproveitar isso e desenvolver, e é isso que quero fazer, e estou a tentar fazer aqui, e parece-me que é um insight, que é uma perspectiva interessante. Mas quando ele diz que é um sonho efêmero e um sonho onanista efêmero, ele diz literalmente que as conquistas e as descobertas foram um sonho onanista efêmero. Sim. No sentido de que nunca foram realmente the real thing, percebe? No sentido de não é realmente aquilo que se esperaria, é apenas um desejo de grandeza, um desejo de gratificação, é uma palavra que, ainda que pesada, me ocorre, e esta é uma imagem dele. E por isso é que eu acho interessante, porque se fosse só o lado mais louco... Sim. Mas eu falo também nos outros povos que foram formar impérios, Não nesta carta. Ele fala da Europa, da questão do anarquismo e da questão do futurismo, mas não tanto da questão colonial. Certo, obrigado. E para ele, para que não fique dúvidas, ele acha que o esforço colonial foi fraco, não era um anticolonialista, digamos assim, não é? Pelo contrário. Mas aí estava, no mesmo barco que os outros futuristas, e Sá Carneiro Pessoa. Obrigado. Temos espaço para mais uma pergunta, se alguém estiver interessado. Eu estou a pensar mais noutros colegas, na parte do Aleister Crowley. Há algum material que possa complementar a relação com Crowley em 1930 ou ainda não temos a certeza se há outros materiais? Não, porque nós sabemos, digamos, da iniciação do Leal através do Crowley. Mas sim. Acho que não temos nenhuma notícia através do Leal da sua iniciação. Não, eu não tenho essa. Só apenas essa carta não da iniciação, mas a carta em que ele, numa das cartas a Siena, a Jorge Siena, e numa carta a Alberto Serpa, ele menciona que manteve correspondência com Crowley e que depois conheceu a senhora alemã que o acompanhava também esotérica, mas não dá mais conta da própria iniciação do que isso. Mas para quem não conhece esse lado, é preciso notar que até a figura irreverente de Crowley escreve no seu diário que quando conheceu Raul Leal que havia algo definitivamente estranho na figura. Quando o próprio Aleister Crowley diz isto, é interessante. Mas não deixa de ter sido curioso, terá sido provavelmente por Raul Leal que Crowley acaba por vir a Lisboa, e claro, porque a pessoa faz o esforço de trazer, obviamente, mas há esse lado dessa magia enoquiana, que eu, por confesso, não sei exatamente o que é que isso significa, mas que Raul Leal já se apresentava como Enoch desde os anos 20, do início dos anos 20, e só mais tarde é que percebemos que esse é todo um lado de magia que teria sido, para quem acredita, desenvolvida por Aleister Crowley e tem a mesma linguagem, a mesma terminologia, que me parece interessante. Nunca vi isso explorado, nunca vi isso, e também não vou ser eu. Enviando as cartas para Crowley. Sim, ele teria enviado cartas e teria recebido cartas de Crowley, segundo as suas palavras. Sim. Mas há uma coisa que eu acrescento, é que tudo aquilo que nos parece mais efabulado de Raul Leal, até agora eu tenho sempre encontrado a evidência de tudo aquilo que me parecia mais bizarro e inesperado no comportamento e nas realidades que Raul Leal descreve. Portanto, até onde eu posso ver, não é um mitómano. Nunca vi nada que pudesse dizer isto não é verdade. Não, pelo contrário, desde a descrição que ele faz de uma performance futurista que o leva a ser preso em Madrid, durante muito tempo a pessoa que falou do tema disse, bom, eu não tenho provas sobre isto, era o Aníbal Fernandes, portanto eu até tenho alguma vergonha de dizer isto, de certa maneira é isso que ele escreve, porque não tem evidências. E depois foi verificar há poucos meses que na imprensa espanhola há várias notícias dessa prisão. Portanto, é provavelmente é muito mais real e verdadeiro aquilo que ele diz do que aquilo que por vezes dizem
Sim. Muito obrigada. Obrigado, eu. Obrigada. Obrigado pela atenção a todos. E obrigada a todos. Eu acho que Eu sei onde um dia a natureza escolheu viver e ficar para sempre. E onde a tradição tem algo novo para nos ensinar. Eu sei onde os sabores são apurados desde sempre. E onde o mar esculpiu as suas melhores obras-primas. Eu sei onde as praias não têm fim. E onde todas as histórias podem começar. Eu sei onde um dia toda a gente vai querer voltar. Onde é que descobriste isto? Eu sei onde. Madeira, tão tua.